Nós queremos também falar um pouquinho e dar de modo especial aqui um conselho ou alguns conselhos para os pais nesse dia, de lembrar a todos da sua obrigação ou da sua missão, melhor dizendo, da sua graça. São Paulo hoje fala justamente da graça que ele recebeu, e a graça que ele recebeu não ficou ali em vão, não foi em vão. Ele recebeu a graça, e esta graça que ele recebeu de Deus, ele correspondeu, e essa graça se multiplicou, ele se santificou com uma graça que ele recebeu de Deus. Nós podemos dizer também a mesma coisa dos pais. Mais do que uma obrigação, os pais receberam uma graça ao receber este dom da paternidade, de ser pai. E com isso, então, ele precisa corresponder com esta graça. Se todos nós temos obrigação de colocar em prática na nossa vida as virtudes para poder chegar à santidade, porque todos nós devemos ser santos, cada um deve ser santo na sua função, ou naquela graça, naquela vocação que Deus deu. E o pai recebeu então uma vocação de Deus. Os pais, aquele que é pai, então deve ser santo sendo pai, cumprindo a sua obrigação de pai. Por isso nós sempre olhamos e pedimos aos pais para olhar para São José. São José, que foi de fato o pai do menino Jesus, em tudo aquilo que um pai tem obrigação para o seu filho. É claro que São José não é o pai biológico, né, de Jesus, mas São José exerceu ali a função de pai. E pode ser o exemplo, e deve ser o exemplo para todos os pais. Olhando para São José, a gente vê ali nele aquele modelo para todos. Por isso, meus amados irmãos, São José era aquele que pouco falava. Nós não temos ali registro das falas de São José. São José estava ali sempre cumprindo a sua obrigação de trabalhar, de rezar. O seu trabalho já era uma oração, porque ele estava fazendo para Jesus. Jesus é Deus, tudo que ele fazia era para Jesus, para proteger Nossa Senhora, para poder cumprir a missão que ele recebeu também para com a Virgem Maria. Então é um modelo de pai, é um modelo de esposo. São José traz para nós aqui, meus amados irmãos, então toda este modelo, todo este exemplo que cada pai deve ter, as ações de cada pai. O pai não pode ser um surdo-mudo, né? O pai precisa ouvir a esposa, né? Ouvir os filhos. Quantos pais cometem o grande erro de não conversar com os seus filhos, de não ouvir o que os filhos querem falar? Quantas vezes nós, né, padres, recebemos aí a reclamação dos filhos: padre, o meu pai não fala comigo, o meu pai não me escuta, o meu pai não tem um minuto no dia para falar comigo. Eu sofro com isso, eu já não aguento mais. Quantas coisas eu gostaria de falar com o meu pai, mas ele não me escuta, ele não para, ele não tem tempo para mim. O pai não pode ser um surdo, né? Ele tem que escutar os seus filhos, ele tem que exercer esta função de pai também, ouvindo. Os filhos têm muitas coisas para falar com os pais, ou com o pai,
Muitas vezes se fala muito com a mãe e não fala com o pai, mas o pai ali é uma figura importante. O pai precisa ter este tempo para ouvir os seus filhos. Essa é uma das funções que o pai tem. E como no Evangelho, né, nós aprendemos então hoje que nós não podemos ser surdo e não podemos ser mudo também, aquilo que eu já tinha falado muitas vezes, se fala coisas que não precisa, que não deveria ser falado, mas na hora de falar com o filho, na hora de corrigir, na hora de instruir, na hora de orientar, quantos pais se calam? Quantos pais não falam aquilo que deveria falar com os filhos? Ou às vezes fala da maneira errada, às vezes ensina da maneira errada. É preciso fazer o quê? É preciso corresponder com a graça que Deus deu para cada pai da sua paternidade. A graça, meus amados irmãos, que Deus dá quando alguém se torna pai, fez ali, se casou direitinho, tá ali, é pai, tem uma graça especial para poder educar os seus filhos. Então, meus amados irmãos, nós precisamos estar atentos àquilo que nós recebemos de Deus para ouvir o que Ele nos manda, o que Ele nos instrui, o que Ele dá para nós como vocação. Os pais precisam estar atentos também para ouvir os seus filhos, para ouvir a sua esposa, né? Conversar com ela, é a sua companheira, é o chefe de família que vai na frente, que dá o exemplo, que conduz, que protege a esposa, que protege a casa, que protege a família, como São José, que foi enviado por Deus para proteger Nossa Senhora. E ele deu toda a proteção. São José estava disposto a proteger Nossa Senhora, mesmo se ele ficasse mal falado, mesmo se a culpa caísse toda em cima dele, porque ele não estava sabendo o que estava acontecendo. Ele estava disposto a proteger Nossa Senhora à custa da sua reputação, da sua boa fama. São José, então, este modelo, né, do esposo, modelo do pai. Então, meus amados irmãos, peçamos à Sagrada Família neste domingo, onde nós iniciamos a Semana Nacional da Família, para proteger todas as famílias. Peçamos à Sagrada Família, peçamos de modo especial a São José, que hoje abençoe a todos os pais e que esta graça, esta bênção sirva para que cada pai, cumprindo a sua obrigação para com Deus, se santifique, seja um santo e que essa santidade também resplandeça em toda a sua família. Se um pai ali for santo, com certeza ele vai ajudar a que a sua esposa seja uma santa, que os seus filhos todos sejam encaminhados no caminho da santidade para o céu. Amém.